Começando então esse assunto sobre o ladrão na noite, hoje falaremos aqui de Apocalipse 16, 15. Vamos lá. E o Senhor Jesus, ao apóstolo João, que escreveu as cartas, disse: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Muito bem, vamos então entender aqui esse versículo. Eis que venho como ladrão. Jesus está a dizer que a vinda dele será repentina, a qualquer momento. O tema, o ladrão na noite, eu até perguntava, quem aí, infelizmente, algum ladrão já visitou sua casa à noite? Levante a mão. Ninguém? Graças a Deus. Mas teve uma senhora no culto que levantou a mão outro dia e falou: pastor, lá na minha casa teve. A senhora sabia? Sem dúvida que não. Porque é algo repentino, sem aviso, é óbvio. A vinda do Senhor, Ele está a dizer, será a qualquer momento, sem que ninguém espere, a qualquer instante. Claro, Deus, na sua infinita misericórdia, quando os discípulos indagaram e perguntaram: mas Senhor, fala-nos, quando vai ser? Dá-nos um sinal, alguma coisa, nos mostra, porque o Senhor já tinha anunciado a morte, a ressurreição e depois o retorno. E eles já esperavam que seria no tempo deles, né? E se passaram já 2000, e estamos em 23, 2023 anos e o Senhor ainda não voltou. Pode ser que seja hoje, pode ser amanhã, daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser que a gente morra e não aconteça. Claro, outro dia eu estava vendo um texto que diz que toda noiva que não espera o dia do casamento, o dia da sua núpcia, realmente não faz sentido. Imagina, a noiva não espera o dia de encontrar-se com o noivo e casar, não faz sentido. Significa dizer que se eu e você somos cristãos e não esperamos o dia da volta de Jesus, nós não somos verdadeiros cristãos. Porque qual a noiva que não espera o dia da núpcia? É núpcia? Casamento e a núpcia. Qual é? Não existe. Quem casou? Seja qual for o sentimento que havia, mas havia expectativa. Ou não? Então, se eu estou na igreja e a minha cabeça é só resolver problema, filho, neto, pai, mãe, dinheiro, carro, casa, e eu não é preocupado, mas eu não estou na expectativa da volta do Senhor. Que noiva sou eu? Isso não diz muito para mim, é como se fosse um conto de fadas. É como se fosse a história do Pai Natal. Sabe aquela historinha que me contam desde criança, que no fundo eu sei que não é verdade? Quais os outros folclores que é aí? Aqui não tem o coelhinho da Páscoa aqui? A historinha do coelhinho da Páscoa, que associaram ele com a Páscoa, né? E que ele ainda bota ovo. Aqui também tem, não tem? Você já viu algum coelho colocar ovo? Mas a gente acreditou. E quantas coisas ao longo da vida a gente acredita, mas no fundo acreditamos, mas depois descobrimos que era folclore, era história. E no fundo, será que para alguns a volta do Senhor Jesus na mente dessas pessoas não é semelhante? É uma história contada? Por quê? Porque o modo de vida,
a maneira que elas se comportam diante do Senhor, dentro da igreja, não mostra uma pessoa que está na expectativa da volta de Jesus. Não mostra uma pessoa que não vê a hora de encontrar o seu Senhor, porque está escrito que o Senhor Jesus, dado a sua palavra de ordem, porque só o Pai sabe o dia, ao ressoar da trombeta, descerá do céu. Quem morreu em Cristo ressuscitará, e nós, os vivos, seremos arrebatados. É o ladrão na noite. Para o encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele. Se eu não tenho essa expectativa, se eu não vejo esse dia, se isso para mim não me diz nada, se não conto, o meu foco é aqui. O meu foco são as coisas terrenas. Que noiva sou eu? Do noivo que é Jesus. A noiva é a igreja, eu e você. Pense, você está pensando. Qual é a nossa expectativa com respeito a esse ladrão da noite? A essa vinda repentina? E os discípulos disseram: Senhor, conte-nos, fale-nos, como será? Eles queriam uma... Você sabe que o ser humano é assim. Para que a pessoa possa acreditar, ela quer ver alguma coisa. Claro que o Senhor não revelou, porque Ele não sabia o dia, senão o Pai. Mas Ele disse: olha, os sinais serão esses. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, epidemia, fome. O amor de muitos se esfriará. Então, os sinais da vinda estão aí. Significa dizer que a qualquer momento, não é o que ele diz aqui? Eis que venho como ladrão, a qualquer momento. E aí, continuando, diz: bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que vigia. Veja que vigiar é algo pessoal. Até porque Deus te deu a vida. Outro dia eu falava que a coisa mais importante que Deus nos deu, às vezes nós, se formos pensar, a coisa mais importante que Deus nos deu é a salvação. É o tempo. A coisa mais importante que Deus deu para nós é o tempo. Porque naquilo que eu uso o tempo é que eu mostro o que é prioridade para mim. Simples como isso. Digamos que alguém diga que não é o tempo. Tá bom, então em que você está colocando o tempo? Se eu tenho colocado o meu tempo como prioridade nas coisas de Deus, quem é o primeiro? Então, naquilo que eu ponho o meu tempo, ou dedico o meu tempo, aquilo é uma prioridade na minha vida. E veja como que Deus é maravilhoso. Ele deu 24 horas para o pobre e deu 30 horas para o rico. Está vendo aí? Ele deu 24 horas para todos. Então todos temos o mesmo direito. Agora, as escolhas é de cada um. Vigiai. Sou eu quem tenho que fazer. Por mais que o pastor pregue, por mais que o pastor seja usado por Deus para trazer uma palavra esclarecedora, por mais que haja uma campanha de oração, uma corrente de oração, eu quem tenho que vigiar. Porque Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Guarda o que tens. O que eu tenho? A vida eterna, a alma, a salvação eterna. Porque tudo fica por aí. O que mais temos visto é pessoas partirem do mundo na flor da idade, deixando sonhos. O filhinho, de repente, nós temos visto esposas grávidas a esposa deixando os filhos, deixando o sonho e indo embora do jeito que veio, sem nada. Então, quando Jesus diz: guarda o que tens,
O que eu tenho? O que você tem? Tudo vai ficar por aí. Nem o corpo é nosso. Veja essas tragédias aí que estão a acontecer. A barbárie é tão grande que não conseguem nem descobrir de quem é o corpo. Ou não é isso? Meu Deus. Porque foram carbonizados, foram despedaçados. Felizmente. Então o que nós temos é a salvação. Não diz vigiai? Vigie. E o que é que vigiar sobre... vigiar de quê? Do ladrão Satanás. Aquele que quer roubar não o físico, porque o diabo quer almas. Temos que vigiar. E a única coisa que pode tirar minha salvação, o que é? O pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas não é o pecado de cometê-lo simplesmente, é viver no pecado, porque pecador somos mesmo, melhor, e seremos até o último dia. Mas viver no pecado é uma afronta para Deus. Então, vigiai todos os dias e guardai as suas roupas, para que não andeis ou não ande nu, e não vejam as suas vergonhas. Eu procurei aqui a referência do versículo 15 e procurei aqui na Bíblia, aqui na explicação. Tem aí alguma referência? Por acaso não tem. Porque aqui não diz vestiduras brancas. Então eu estava ali lendo sobre essa questão, mas existe duas explicações para essas roupas aqui. Não fala que são vestes brancas. Mas aqui diz, guarda as roupas, não é isso? E guarda as suas roupas, para que não andei nu, e não vejam as suas vergonhas. Aqui diz, logo depois de vigiar, para guardar as roupas. Bem, as duas explicações. Segundo o costume da época, quando o atalaia vigiava, havia alguém que supervisionava o turno. E se pegasse aquele atalaia dormindo, poderia lhe tirar as roupas e queimar, e ele voltava nu para casa. Isso é uma explicação da época. E faz sentido. Porque aqui diz, o atalaia tinha que ficar o quê? Atento. Aí o supervisor do turno passava, ele estava a dormir, lhe punia, tirando as roupas, queimando e mandando ele voltar nu para casa. Por isso que diz, guardai as suas roupas, para que não andei nu e não veja a sua vergonha. Claro, isso é uma explicação dada o costume da época. Mas no sentido espiritual, essas vestes e a vergonha pode representar o pecado. Porque nós sabemos que no Éden, Adão e Eva viram que estavam nus. E Deus disse, como sabeis que estás nu? Comemos do fruto que o Senhor disse para não comer. Então, quando houve a desobediência, eles ficaram nus. E Deus cobriu a nudez. Fazendo o quê? Sacrificando o animal, cobriu a nudez. Esse sentido espiritual também acontece. Quando nós nos arrependemos e somos cobertos pelo sangue de Jesus, a nudez que havia em nossa vida, que era aquele pecado, aquela vergonha, por ser confessada e abandonada, ficou no passado. Foi coberta pelo sangue de Jesus. E hoje não temos mais vergonha. Andamos nesse mundo, e se alguém apontar o dedo, lá vai a prostituta lá. Não, fui, porque hoje eu sou serva de Deus. Já não me vergonho daquele passado, porque eu estou com vestes novas, brancas, limpas. Eu ando vestida, coberta pelo sangue de Jesus. Coberta pelo sangue, porque o mundo é assim. Deus perdoa. O diabo esquece porque é obrigado. Mas tem ser humano que não esquece.
Passa na cara. Ah, o fulano? Ah, mas e aquilo lá? O ser humano é assim. Infelizmente. Por isso que nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Porque de repente você abandonou o passado, largou aquele pecado, mas há hoje ainda quem tente desenterrar o que você já sepultou. Dizendo, ah, mas ela não fez isso? Ah, mas ele não fez isso? Ah, mas ele não é assim, não é assado? Deus esquece. Deus perdoa. O diabo é obrigado a esquecer, mas há pessoas que insistem em querer trazer à tona algo que foi coberto pelo sangue de Jesus. Por isso que quando a pessoa confessa, se arrepende, o passado é apagado. Então essas vestes aqui, é eu e você sermos cobertos por esse sangue. Quando a pessoa vigia, e ela entende como que funciona o plano de Deus, ela nunca vai deitar ou viver o seu dia em pecado. Ela vai confessar, abandonar e ser vestida por esse sangue, coberta. Porque todos nós sabemos que o que nos envergonha diante de Deus e do mundo como servos é viver na prática do pecado. Então, dadas essas três condições, precisamos estar na expectativa da volta, porque somos a noiva. Precisamos vigiar com aquele que quer roubar o que Deus nos deu, que é a salvação, a coroa. E precisamos estar sempre cobertos pelo sangue, tendo a nossa nudez, que é o pecado perdoado, resolvido diante de Deus. Dadas essas três condições, nós vamos buscar.